gente vai falar aqui um pouquinho sobre os princípios, são chamados ordens do amor. Vamos lembrar que isso nasceu nas famílias, né? Então, tinham problemas ali de amor doentio nas famílias, amor infantil. Então, Bert Hellinger chamou ali os fundamentos do método que ele criou de as ordens do amor. Mas elas também se aplicam nas organizações, tá? São muito simples até da gente entender. Primeira ordem ali, né, princípio, fundamento, é justamente chamada de ordem, no sentido de organização, ordenação ou sequência, tá? A gente pode até pensar na metáfora da fila. Então, os elementos que chegaram primeiro ao sistema, eles têm uma prioridade sobre os que chegaram depois. Numa família, significa que os pais, que chegaram primeiro ao sistema, né, se casaram lá, tiveram filhos, enfim, fundaram uma família, eles têm prioridade em relação aos filhos. Numa organização, os fundadores têm prioridade em relação a todo mundo que veio depois. Né? Alguém que está mais tempo na empresa tem prioridade a quem chegou depois. Alguém que está numa posição de liderança tem prioridade em relação ao quem está ali como colaborador. Esta prioridade não tem a ver com autoridade, tá? Isso é importante entender. Às vezes as pessoas confundem ordem com hierarquia e acham que é uma relação de estrutura, de comando e controle. Não, na verdade tem muito mais a ver com honrar o legado de quem veio antes. Então, por exemplo, numa mudança organizacional, nós vamos fazer uma transformação na empresa, a gente vai comprar uma outra empresa, nós vamos criar um setor ou eliminar um departamento. É importante, né, do ponto de vista da constelação, a gente honrar o trabalho de quem veio antes, né, não demonizar tudo que foi feito, porque a empresa chegou até ali de algum jeito, né? Se a gente ignorar todo o esforço dos nossos antecessores e não honrar isso antes de fazer uma mudança, a gente tende a repetir padrão, por exemplo, falhas de pessoas que tentaram fazer mudanças antes de nós. Segundo princípio, ele fala sobre pertencimento. Ele diz ali que todos os elementos do sistema, né, que se relacionam, têm direito de pertencer, ninguém pode ficar excluído. Então, quando esse fundamento surgiu na família, tinha a ver com problemas de exclusão na família, né? Aquele parente lá que ficou banido, e isso interfere na dinâmica familiar. Numa organização, agora a gente vê bastante falar sobre inclusão, diversidade, se relaciona com esse princípio, né? Todo mundo que está ali contratado, trabalha naquela empresa, pertence, tem o direito de pertencer e precisa ser olhado, né? Não pode ficar excluído. E há várias maneiras da gente excluir, pessoal. Por exemplo, dando uma meta irreal para alguém, que essa pessoa, a gente sabe que não vai ser possível, é uma forma de excluir, porque a pessoa fica impedida de fazer seu trabalho, ou, ao contrário, dar uma meta muito fácil, muito aquém da capacidade de alguém, né? É desvalorização do trabalho dessa pessoa, é uma forma de excluí-la também, porque ela também fica impedida de usar todo o seu potencial. Ou não chamar a pessoa para uma reunião sendo que ela precisaria estar, porque ela faz parte daquela equipe, fazer um evento e não convocar pessoas que precisariam estar lá, que teriam direito de estar lá. Então, são várias formas que às vezes a gente não percebe, que são sutis, de ferir o princípio de pertencimento. Fundadores, né? Às vezes a pessoa já vendeu a empresa, ou faleceu, enfim, já tem sucessores, mas os fundadores sempre pertencem do ponto de vista da constelação. Eles foram os iniciadores do sistema. Então, mesmo que eles já não estejam mais na organização, eles precisam ser lembrados como parte da história da empresa. Quando a empresa ignora o fundador, né, faz mudanças lá, e como se eliminasse ele da história da criação daquela empresa, a empresa perde força. Isso foi coisas que foram observadas, né? O Bert Hellinger, ele dizia que fazia observação do fenômeno, ou seja, do comportamento sistêmico, assim como todos os consteladores que ele ensinou. Então, o que se observa nas empresas é, se a gente exclui, entre aspas, o fundador, seja ignora, né, o legado dele, o que ele fez, a empresa é adquirida por outra e essa outra vai fazer outras intervenções, essa empresa ela começa a perder força, né? É sempre necessário lembrar quem foi o iniciador daquele sistema e fazer uma reverência a ele, né? E aí tem várias formas de fazer isso, por exemplo, colocar o nome desse fundador no site da empresa, dizer, olha, fulano foi quem criou, a fulana, e nós somos gratos pela contribuição dele, e ok, agora a vida que segue, né? A empresa vai para novos rumos, mas isso ajuda a trazer força.
O terceiro ponto aqui, né, terceiro equilíbrio, terceiro fundamento é o equilíbrio. Então, deve haver equilíbrio entre os elementos do sistema e na forma como estes se relacionam. Aqui tem a ver com o equilíbrio entre dar e receber, ou dar e tomar. Então, a gente percebe nitidamente nas organizações, quando este princípio está sendo ferido de equilíbrio, por exemplo, né, a empresa dá muito, coloca os funcionários no centro, né, às vezes até fica uma coisa meio materna ali, e não há, às vezes, a retribuição, o engajamento, a motivação, o retorno, né, por parte daqueles funcionários, há uma relação de desequilíbrio ali. Da mesma maneira, né, se os funcionários se engajam, se esforçam e vão além, andam a milha extra, mas não tem a contrapartida, há também um problema aí de desequilíbrio, né, e isso vai se espalhar feito um vírus pela organização, tá? Não é só uma questão de pessoas se demitindo, por exemplo, porque elas acham que elas estão numa relação de desequilíbrio. Pode acontecer, por exemplo, da empresa ter problemas em vendas. Às vezes, né, vamos pensar que é um sistema que tudo está conectado, algo que acontece num departamento da empresa às vezes está afetando outro. Então, a empresa pode, por exemplo, ter problemas com vendas, porque há um desequilíbrio entre relação de dar e receber numa outra área, tá? Não são, apesar da gente estruturar às vezes a empresa com silos, sistemicamente não há silos, tá? Na hierarquia a gente pode ter, sistemicamente está tudo relacionado, tá? Então, uma coisa que uma área faz impacta as outras também. Então, a gente está falando aí sobre desequilíbrio, né? O que a gente pode perceber? Quando as organizações estão aí em desequilíbrio, elas podem apresentar baixa coesão, ou seja, aquele sistema ali que as pessoas não têm união em torno de uma causa ou de um inimigo comum, né? De uma meta, de um objetivo. Elas podem desengajar e isso pode comprometer aí a sobrevivência da empresa, né? Então, o que a gente chama de desequilíbrios do ponto de vista da constelação? Perda de cliente, queda de venda, não atingir resultados, conflitos que podem surgir, disputas de poder, falta de força para fazer mudança. Às vezes eu vejo, por exemplo, eu trabalhei bastante em transformações ágeis, aquelas lideranças ou áreas que dizem, a gente quer mudar, a gente quer aderir à transformação, mas parece que não vai, a gente tenta e não dá certo, e já passaram várias consultorias por aqui, e a coisa não vai, mas a gente quer fazer, né? Tem alguma coisa, talvez, dentro do sistema, né? Alguma força lá invisível, ou seja, um padrão que está se repetindo e que diz que outra coisa, né? Não deseja mudar, talvez deseja manter as coisas como estão, porque existe sempre uma intenção positiva no sistema. Isso dizia a Virginia Satir, né? E o Bert Hellinger incorporou. Então, se o sistema tem um padrão que está impedindo a mudança, existe uma intenção positiva nisso, que é fazer o sistema sobreviver. Em algum momento, aquilo que se tornou um padrão foi o responsável por aquela empresa se manter de pé. Funcionou no passado. Se funcionou, vamos manter assim. Então, inconscientemente, as pessoas continuam repetindo aquele padrão, porque deu certo no passado. Então, vai que a gente faz diferente e dá errado. Né? Mas é muitas vezes um comportamento inconsciente. Tá? Muitas vezes as pessoas na organização não sabem que elas estão repetindo um padrão, mantendo uma situação, porque em algum momento aquilo funcionou. A gente pode ter produtos com perda de qualidade, falta de engajamento, problema de relacionamento com o ecossistema, clientes, fornecedores, parceiros, governo. Tá? Então, às vezes, os conflitos não ficam só internos à organização, elas podem ser conflitos com outros elementos externos que se relacionam com o sistema também. Tudo isso aí, gente, é alerta, não é o verdadeiro problema, tá? A Virginia Satir, ela falava isso, né? O problema não é o problema. Normalmente o problema, que é o comportamento do sistema, por exemplo, desengajamento, pessoas saindo da organização, a organização não está vendendo, isso é o que ela chamava de problema de superfície. Aí a gente precisa fazer uma imersão para descobrir onde estão as causas. E como os sistemas são complexos, né? As organizações são sistemas complexos, não haverá uma única causa. Mesmo que a gente faça lá vamos fazer, tentar achar a causa raiz, a gente não vai descobrir uma única causa, né? Provavelmente é multidisciplinar, multifatorial, tá? Podem ser várias dinâmicas aí envolvidas. Por isso que a constelação ajuda aí, nisso, né? A mapear que dinâmicas estão acontecendo ali, por baixo ali do tapete, né? O que rola na verdade. Então, vamos lá, já que eu estou falando sobre dinâmicas, né, dinâmicas repetitivas aí, padrões, o que é isso?
Imagina essa pessoa aqui que está no alto da montanha, né, tentando levar a pedra para cima. Tem até uma história, né, uma lenda, acho que é uma lenda grega, né, do personagem que ele estava condenado a ficar sempre levando a pedra para cima, quando chegava lá, a pedra rolava para baixo. E ele ficava nesse ciclo repetitivo, né? Em outras abordagens sistêmicas, a gente chama isso de loop de reforço, né? Causalidade e tudo mais, que são esses loops aí, dinâmicas repetitivas. Aqui na constelação a gente chama de padrão repetitivo. Então, algo que acontece, enquanto isso permanece num estado inconsciente, vai continuar se repetindo. Às vezes se repete numa linha do tempo. Então, aconteceu, por exemplo, em algum momento da organização, um fator que foi traumático. Por exemplo, uma demissão coletiva, sei lá, 10 anos atrás. Isso não foi muito bem assimilado na época, talvez gerou sentimentos de injustiça. A tendência, né, se isso não for olhado, ressignificado, é que essa situação se repita na linha do tempo, em algum outro momento, tá? Pode acontecer também uma repetição de padrão entre camadas organizacionais. Por exemplo, uma situação que acontece lá na camada estratégica, conflituosa, ela pode se repetir na camada tática e na camada operacional. Então, às vezes a gente está tentando resolver conflito dentro de um time, esse conflito, na verdade, é uma projeção. Então, quem é psicólogo sabe, né? O que é o conceito da projeção. A coisa está acontecendo num ponto, mas a gente projeta em outra relação, em outro lugar. Então, às vezes, pode ser um conflito projetivo, um time está projetando um conflito que acontece numa camada acima. Isso daí é bastante comum também de acontecer, mas a gente pega isso durante a sessão de constelação. Trouxe aqui algumas dinâmicas para a gente falar delas. A dinâmica de exclusão é uma muito comum, né? Que eu falei um pouquinho ali sobre negar o colaborador o direito de pertencer. Então, ele está lá, contratado, né? Ele está trabalhando, mas ninguém delega nada para ele, ninguém dá projeto. Ele fica até às vezes meio ocioso, é um exemplo, tá? Essa pessoa está contratada, porém ela está excluída. Ela não é envolvida nas coisas, ela não tem nenhum desafio compatível, né, com a capacidade dela de entrega, o potencial dela não é explorado, ela está ali, mas não está ali. Ela começa a apresentar, então, alienação. Aí a equipe onde ela está também começa a não atingir resultados por uma questão de lealdade inconsciente a essa pessoa, tá? Então a gente começa a disparar outras dinâmicas aí em paralelo. Lealdade invisível, né, que eu acabei de falar, é como uma âncora que prende, né, prende as pessoas ali. Pode acontecer, por exemplo, uma lealdade a uma pessoa que liderava uma equipe, saiu dessa organização, foi para um outro desafio fora, mas o time continua inconscientemente leal a este líder. E às vezes rejeita, de forma inconsciente, uma nova liderança ali. E essa pessoa fica tentando engajar e faz team building, né? E começa a tentar investigar o que acontece, né? E às vezes é uma lealdade inconsciente. Você vai perceber, então, problemas de baixa performance, sabotagens inconscientes, né? Vamos deixar dar problema nos produtos. Ninguém sai de casa, pessoal, querendo errar ou querendo fazer mal feito, tá? Isso são comportamentos que as pessoas não têm consciência. São lealdades invisíveis ou lealdades inconscientes. Então, esse conceito foi proposto por um psiquiatra húngaro, né? Esse psiquiatra, então, ele mapeou essas situações de lealdades inconscientes, inúmeras aí, que eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas isso acontece nas famílias e acontece nas organizações. Uma coisa interessante também é a transposição de dinâmica. Às vezes a gente tem uma lealdade invisível na nossa família de origem, a gente vai trabalhar numa empresa e carrega essa dinâmica para lá. Então a gente começa a ter uma dupla dinâmica acontecendo aí, né? Que é a dinâmica de lealdade a um familiar, né? E a gente projeta, às vezes, esse familiar na figura de uma liderança, e a gente começa a ser fiel a essa liderança. Essa liderança, por exemplo, vai para outro setor e a gente internamente não aceita isso. E a gente continua fiel àquele líder. E começa a não performar muito bem sob uma nova liderança, tá? Acontece isso. Aí são duas dinâmicas aí. A lealdade àquele líder e uma projeção a uma outra figura de autoridade que faz parte da nossa família. Tá? Parentificação. Então, veja, algumas dinâmicas que funcionam para sistemas familiares também a gente vê isso nas organizações. Parentificação acontece, por exemplo, né, quando pessoas, às vezes, da equipe julgam o líder,
né, e se sobrepõe a ele, naturalmente que isso não vai acontecer na hierarquia formal da empresa. Aliás, tem um detalhe interessante, às vezes a hierarquia formal é uma, a hierarquia sistêmica é outra. A gente vê que tem um líder que ele não está efetivamente liderando, tem uma outra pessoa que está fazendo isso, essa pessoa às vezes começa a gerar ressentimentos na equipe, porque a equipe inconscientemente percebe que ele está tentando se sobrepor ao líder. É o que a gente chama de inversão de ordem. Então, um dos princípios lá que eu contei para vocês, né, que o Bert Hellinger percebeu, é o de ordem. Se essa ordem não é respeitada, há uma espécie de insubordinação, né? Alguém que não tem autoridade investida está tentando se comportar como se fosse o real líder, né, daquela área ou daquela equipe e gera um desconforto em todo mundo que está ali, tá? Que inconscientemente as pessoas percebem isso. Então a gente começa a ver conflito entre pares, conflitos com a autoridade, né? Pode acontecer que essa pessoa que está fazendo isso, ela também faça isso na família de origem, é aquela pessoa que ela cuida de todo mundo, né? Ela é mãe dos irmãos, ou é pai dos irmãos, ela também é responsável pelos pais, né? De uma forma que ela mesma se sobrecarrega. Aí ela vai para a organização, essa pessoa tende a se sobrecarregar também, porque ela puxa muita responsabilidade para si, até responsabilidades da sua liderança. E pode acontecer uma dinâmica em que o líder inconscientemente convida algum colaborador a liderar em seu lugar. Mas aí isso tem um outro nome, né? Uma dinâmica que a gente chama de triangulação. Quando a gente tem lideranças, por exemplo, em conflito, e alguém que está no nível abaixo é convidado de forma inconsciente a intervir nesse conflito. E aí acaba sendo uma dinâmica que parece assim com pais tentando apartar brigas entre filhos. Tá? Essas coisas acontecem, por incrível que pareça, e às vezes a gente não percebe, e a gente está tentando resolver um problema, às vezes culpabilizando o indivíduo, né? Dizendo, oh, fulano é o problema, ele causa conflitos ali dentro daquela equipe, mas essa pessoa ela está assimilando um padrão que pode estar apenas dentro daquela área, como ela pode ser um padrão organizacional, né? Então a gente percebe isso acontecendo em outras áreas também.